E aí, pessoal, um jovem talento, um dos principais nomes dos últimos anos nas categorias de base do Grêmio, pode retornar no caso da saída de Everton. E é sobre isso que nós vamos falar. O Grêmio vai, de fato, apostar nos seus meninos. E isso sempre precisa ser valorizado. Olha que legal essa história. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Obrigado, gente. 20 mil é muito legal mesmo. Não deixe de seguir o canal, curta, compartilhe e, naturalmente, mande mensagens para a gente continuar trocando ideias, sugestões de pauta. É muito bom também essas pautas que vocês mandam. Fico muito feliz com todo esse carinho. O Grêmio está negociando naturalmente um dos seus jogadores. O presidente ontem, o presidente Romildo, numa live com o Andrei Campos, falou até na possibilidade de vender mais de um, porque o Grêmio pensa assim na sobrevida, na forma importante de tocar um clube diferente a partir da pandemia. E essa relação, naturalmente, com esses nomes, Taigor Jank, lá é Taigor Jank, ele que está aparecendo aqui no nosso vídeo. Taigor Jank, que é o homem da chefia do esporte aqui da Rádio Bandeirantes. Mas eu vinha falando três nomes importantes que podem sair. A gente sabe quem são os quatro principais. E aí, naturalmente, vem aquela ideia, como fica? Pois é. E aí a gente conversando, buscando alguns nomes, sabendo desses meninos que estão subindo, e surgiu um nome de um jogador que é importante sim, que foi o grande nome do Grêmio na Copa Ipiranga, onde o Grêmio conquistou o título. Foi uma das figuras do time de transição mais importantes. Joga na extrema pelo lado esquerdo, apesar de ter uma característica um pouco diferente, é um jogador não tão velocista de meia, Jonathan Robert. Ele mesmo foi emprestado para ganhar experiência no Cruzeiro e que agora pode estar fazendo um novo caminho, ou recuperando o seu caminho dentro do Grêmio, que acredita muito no potencial desse atleta. Jonathan Robert é, sem nenhuma dúvida, uma das principais joias. A gente acaba falando muito nesses que estão aqui, mas Jonathan Robert tem 21 anos, foi emprestado para ganhar experiência no Cruzeiro, sem o passe estar fixado, e pode sim tomar o rumo da arena mais uma vez, principalmente no caso de venda ou do Everton ou do PP, porque Jonathan Robert joga ali e tem o carinho de todos no ambiente tricolor, de todos no ambiente tricolor. E o Grêmio pode sim a qualquer momento recuperar esse jogador, recolocar ele dentro do processo de trabalho do técnico Renato e colocar também como opção. A gente fala no PP como primeiro nome para substituir o Everton, fala também no Elias, que é mais jovem, e às vezes a gente esquece que essa linha de produção que o Grêmio tem Jonathan Robert. E Jonathan Robert, quem não viu a Taça Ipiranga, foi um dos principais nomes, um jogador de muita qualidade. Um jogador que há 2 anos atrás fazia parte aí da linha dos principais jogadores e continua sendo. Então essa leitura desses fatos nos deixa com a sensação de que as coisas não vão ser tão trágicas do ponto de vista técnico. É verdade que esses jogadores que eu citei como os principais jogadores do time hoje são jogadores que têm a visibilidade, são jogadores que já são consagrados, são jogadores que o torcedor conhece, e esses meninos que estão vindo, muitas vezes o torcedor ainda não conhece pelo simples fato de que eles não tiveram oportunidade. Porque são muito talentosos. A gente fala do Gui Azevedo, já falei várias vezes, já falei também do Diego Rosa, que é jovem, mas está subindo, a gente já conhece o Darlan, a gente conhece esse, e o Jonathan Robert, por ter sido emprestado, às vezes fica um pouco esquecido do grande público tricolor, mas não, o Grêmio aposta nele, e foi isso que eu consegui colher, porque quando a gente vê esse jogador, você pensa, tá no segundo plano, pelo contrário, ele está no primeiríssimo plano. E talvez seja esse o principal nome a ser visto nessa situação. Outro que é o Léo Chu, que também foi emprestado, está um pouquinho abaixo, apesar de ser um jogador de pé esquerdo que joga por ali. Mas o Grêmio vê em Jonathan Robert talvez a grande possibilidade de ser mais uma das grandes possibilidades de ser opção em caso de saída dos seus principais jogadores. Muito legal essa história, porque é mais um sinal
de que o Grêmio está produzindo jogadores e isso vai fazer com que o Grêmio saia na frente de todos os clubes nesse momento de pandemia. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista.